Boa noite, irmãos. Muito bem. É uma grande alegria para mim poder novamente compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus e mesmo através do vídeo, através de uma gravação. Para mim é uma grande alegria, é um privilégio, uma oportunidade, uma bênção, né? Poder compartilhar com os irmãos. Desde já eu agradeço o convite da igreja, também ao irmão Tiago. Fico muito feliz em poder gravar para os irmãos, em poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e também compartilhar um pouco de como tem sido nosso estágio aqui, né, o nosso ministério aqui, o nosso trabalho tem sido muito bom. Deus tem abençoado grandemente a nossa vida e só temos a agradecer a Deus pela igreja aqui e também pela igreja aí em Santarém. Antes de mais nada, gostaria de mandar um grande abraço para os irmãos aí da igreja. Estamos com saudade de todos, assim como falei já nas últimas mensagens, últimos vídeos da conferência, que realmente foi uma grande bênção. Apesar de não participar presencialmente da conferência em si, fui certamente abençoado pelas mensagens que entreguei para os irmãos, desafiado por Deus também, através das mensagens e, de certa forma, também junto com os irmãos aí nas conferências de missões. E agora eu gostaria também de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. O irmão Tiago pediu para eu trazer um desafio para os irmãos e gostaríamos de fazer isso. Mas antes também gostaria de passar para os irmãos como estamos, né, aqui. Estamos ainda caminhando no nosso estágio, graças a Deus. Tem sido uma grande bênção, temos várias atividades, vários trabalhos, estamos à frente de vários trabalhos. Ontem tivemos a reunião dos adolescentes da região aqui e foi uma bênção, né? Num dia a gente passou ali desde as 9 até as 5 da tarde, então foi uma grande bênção para nós participar dessa programação. E final de ano, né? Os irmãos sabem como é que é, cheio de programações, então sempre é uma bênção. Então nós estamos trabalhando, estamos treinando, estamos orando e confiando que Deus tem o melhor para nós, confiando que Deus tem o melhor para a igreja. Também fico muito feliz e muito contente em observar o trabalho da igreja através do grupo, né? Eu vejo as fotos, vejo os comentários, vejo aí também o planejamento dos irmãos trabalhando aí, né? Cuidando da igreja. Então eu fico muito feliz quando eu vejo aí a foto dos irmãos, vejo aí os comentários e grato a Deus porque os irmãos estão se envolvendo na obra, estão realmente se preocupando, né, em cuidar da casa de Deus e fazer o melhor para o nosso Deus, porque Ele merece o nosso melhor, Ele merece o nosso esforço. Então fico muito feliz em poder participar, mesmo de longe, mesmo observando, né, através do grupo. Fico bem contente e agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pelo trabalho que tem feito aí na igreja. Mas vamos então olhar um pouco na palavra de Deus o que ela nos tem reservado para hoje, no caso para os irmãos aí, nesse culto da noite. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Acredito que os irmãos já acharam aí a referência, então Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25, diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado
de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar e pedir a direção de Deus neste momento para que possamos ter um bom tempo ao redor da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor porque novamente o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos lá em Santarém, a Igreja Bela Vista, que o Senhor possa abençoar a cada um. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a dificuldade de cada um, e eu peço que o Senhor esteja agindo na vida dos irmãos. Sou grato pela vida de cada um, pelo ministério que tem feito, trabalhando na sua casa, e neste momento nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos aprender mais a sua palavra. Peço que o Senhor fale através da pregação, não o que eu quero, mas o que o Senhor deseja para os irmãos e o que o Senhor já tem falado ao meu coração através desse texto. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, esse é um texto, talvez um dos versículos aqui no texto é bem conhecido dos irmãos, que é o versículo 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É um versículo, que muitas vezes é utilizado aí para exortação, indicando que nós devemos congregar. Mas o título da nossa mensagem é um convite para aproximar-se de Deus, um convite para aproximar-se de Deus. E como nós podemos nos aproximar de Deus? Essa é a questão, Muitas vezes nós podemos cair no erro que ir até a igreja e frequentar um culto, nós estamos próximos de Deus, nós estamos nos aproximando de Deus. E o mundo tem essa ideia de que quando você vai para a igreja, você está mais próximo de Deus. Então, a igreja meio que se torna um amuleto, se torna um local onde você vai para ficar mais próximo de Deus. E é uma ideia errada. Não que quando nós vamos para a igreja, nós não nos aproximamos de Deus. Isso acontece, mas não desta forma que é colocado. Eu tenho algum problema, então eu vou para a igreja, e aí eu, participando do culto, desta forma eu vou receber um poder ali, vai descarregar os pecados, tem essa ideia de purificação e tudo mais, e aí eu vou ficar mais próximo de Deus, e aí eu vou para minha casa e continuo a minha vida normalmente, e nada muda. Nós sabemos que não é assim que funciona. Então nós devemos entender, como que nós nos aproximamos de Deus, Por que ir para a igreja não vai nos aproximar de Deus, ou de certa forma só o ato de congregar ali, ele não vai deixar mais próximo de Deus? Primeiro que nós devemos entender que temos duas categorias aqui de pessoas e o entendimento dessas pessoas sobre congregar, sobre ir para a igreja. Primeiro são os não salvos, as pessoas que não conhecem Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Eles não vão porque eles não são salvos, Eles não frequentam porque eles não têm nenhuma ligação com Deus, não têm nenhuma ligação com a igreja, então eles não frequentam. E é claro que para nós congregarmos da forma correta, para que nós possamos ir até a igreja e participar de uma igreja da forma correta, essencialmente e necessariamente devemos ser salvos, recebemos visitantes, recebemos pessoas que não são da igreja, isso é muito bom, mas para congregar da maneira correta, congregar da maneira bíblica, como a Bíblia nos diz que nós devemos participar da igreja, é necessário ser salvo, porque nós partimos então da salvação. Depois da salvação nós partimos para o batismo, que é o testemunho público de que aquela pessoa aceitou a Jesus Cristo, então ela se batiza, testemunhando para as outras pessoas que ela morreu para a velha natureza e ressuscitou em Cristo Jesus através do seu sangue, e através do batismo a membresia da igreja, se torna um membro da igreja, pode participar da igreja, pode ter atividades, ter ali cargos e tudo mais,
então se torna um membro da igreja. Então devemos entender que é necessário ser salvo e congregar ou ir para a igreja não vai limpar os seus pecados. Nós sabemos que o único que tem poder para a purificação dos pecados, para perdoar os nossos pecados, é Jesus Cristo, através do seu sangue que foi derramado na cruz. Então, congregar, ir para a igreja não vai limpar os pecados, não vai te isentar da culpa, né, do pecado. Muitas pessoas têm essa ideia, não, eu vou para a igreja porque eu tô fazendo muita coisa errada, então eu preciso ir para a igreja. Tem essa ideia e vai para a igreja, ouve a mensagem e se sente bem, né, emocionalmente, e acha que aquilo ali é suficiente, né, para consertar a vida espiritual, né, consertar o caos que está a vida espiritual daquela pessoa. Então, ela vai para a igreja, mas com a ideia de que aquilo vai limpar os pecados, né, vai purificar. Também tem pessoas que vão para a igreja com a ideia de que aquele ato de congregar, né, o ato de frequentar os cultos, vai levar essa pessoa para o céu. Sabemos também que essa é uma ideia errada. O único que pode nos salvar e nos levar para o céu é Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição na cruz, o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Então, congregar, primeiramente, não vai limpar os nossos pecados e também não vai nos levar para o céu. O ato de congregar, o ato de ir para a igreja não vai fazer esses dois atos, né, de purificar e levar para o céu. Muitas pessoas têm essa ideia, tá, de que ir para a igreja vai ficar mais puro e vai alcançar a salvação, né? Ainda com outro problema ainda de que as obras, né, ou o que vai fazer ali para conseguir a salvação. Nós sabemos que a salvação é por meio da graça e somente por meio da graça e não é por obras, para que não seja mérito nosso e sim de Deus, né? E o segundo são aqueles que não vão, né, por não compreender a necessidade de ir regularmente. Muitas vezes são até salvos, né, são até convertidos, mas não veem a necessidade de frequentar regularmente. Tem a ideia também de que a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, então nós não precisamos ir para a igreja. Então não vem a necessidade de frequentar regularmente os cultos. Então aí nós temos um problema, porque nós partimos então da união dos salvos para depois cobrar este ato de congregar regularmente, né? Porque nós somos unidos aí como salvos em Cristo Jesus. Por exemplo, né, eu estou aqui, os irmãos estão aí, mas nós somos irmãos e somos unidos por conta disso. Por mais que eu esteja aqui no sul do país, né, nós somos irmãos e Cristo que nos une. E por mais que nós não estamos em comunhão presencialmente, de certa forma, os irmãos estão acompanhando a mensagem, né? E nós temos um certo tipo de comunhão, trocando aí, por exemplo, Deus tem falado ao meu coração através desse texto e eu tenho compartilhado com os irmãos através deste vídeo. Os irmãos têm recebido isso e esta é uma forma de comunhão. Por exemplo, quando estamos presencialmente, trocamos experiências, né? Trocamos dificuldades, por exemplo, passei uma dificuldade e compartilha essa dificuldade com alguém e essa pessoa pode te ajudar. E aí você vai tendo comunhão, né? Ajudando um ao outro, mas para que isso aconteça, precisamos estar presencialmente. Veja que eu falei que nós somos ligados como irmãos em Cristo Jesus. Mas agora, neste momento, por exemplo, nós não temos como ter comunhão, porque é um vídeo, né? E eu não consigo, depois dessa mensagem, né, sair e cumprimentar cada um dos irmãos e conversar, né? E ter essa comunhão que é característica da união. Hoje nós temos essa dificuldade muito maior ainda por conta dos cultos que estão sendo transmitidos. As pessoas não estão mais frequentando a igreja presencialmente porque acham que podem ter comunhão online, né? E não estão... temos uma dificuldade porque não há, né, essa comunhão. É online, você está assistindo, não tem aquela resposta entre a pessoa que está falando. E aqui eu estou falando somente do pregador, né? Que só eu que estou online, os irmãos estão aí
presencialmente. Agora imagine o inverso, a congregação toda está espalhada, cada um na sua casa assistindo. Então, como que nós vamos ter aí a comunhão? Como que nós vamos ter, né, a união deste grupo? Então, devemos entender isso. Aquele grupo que compreende que não tem necessidade, que não precisa, que de vez em quando só que a gente vai. Então, há um problema aí com relação a isso. E tudo isso focando como que nós vamos nos aproximar de Deus, né? Aproximando-se de Deus. Nós temos um contexto, né, entre essas duas características. E nós sabemos que o maior problema do ser humano é o pecado. E o contexto do capítulo 10 aqui de Hebreus é esse, né? O maior problema do ser humano é o pecado. Qualquer que seja a ideia, né, que o ser humano tenha de igreja ou religião, se essa ideia não tratar do pecado, ela não tem valor algum. Veja, qualquer ideia de religião ou igreja que não trata do pecado, que não trata desta dificuldade, deste problema do ser humano, não tem valor algum. Porque não vai trazer a proximidade com Deus. Nós sabemos que Deus ele não tem comunhão com o pecado. Sabemos que Deus ele não pode ter comunhão com as trevas. Então, uma religião que não trata do pecado, uma igreja que não trata do pecado, não tem valor algum. Ela vai tratar de várias outras coisas, benefícios que a salvação traz, bênçãos e tudo mais, mas não vai tratar da condição do homem, não vai tratar do pecado, que é necessário tratar. Então, qualquer ideia que o ser humano tenha de religião ou igreja que não trate do pecado não vai ter valor algum. Ele pode frequentar, ele pode ir em todos os cultos, mas se não tratar do pecado, não vai ter valor algum. O sistema sacrificial era um tipo de imagem da obra que Cristo realizaria na cruz. Veja que ele fala sobre o sacrifício, ele fala sobre o sacrifício que era oferecido antigamente, e era uma imagem, né, de que Cristo, o sacrifício perfeito, seria colocado, né, em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. O sacrifício no Antigo Testamento ele somente cobria os pecados, ele não perdoava, né, ele cobria os pecados. Somente quem tem o poder para perdoar é Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Então ele é o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mácula, né? Então é uma imagem, né? E essa imagem leva para Cristo e esse ato seria realizado na cruz. Então somente aí nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados. Havia a necessidade de um sacrifício superior, que era Cristo. Esse sacrifício foi eficaz e não precisa ser repetido como era repetido no sacrifício no Antigo Testamento. Lembra que eles faziam sacrifício, mas não era uma vez só. Sempre eles estavam sacrificando, constantemente sacrificando pelos pecados. Agora, quando Cristo, o sacrifício perfeito foi feito, não precisa ser repetido, é uma vez. O que nós fazemos hoje com frequência é a confissão dos nossos pecados, sempre, né, confessando os nossos pecados para que possamos ser perdoados por meio de Jesus Cristo, tá? Agora, note aqui no versículo 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Nenhum adorador sobre a antiga aliança, no Antigo Testamento, teria ousadia de tentar entrar no Santo dos Santos. É interessante que o sacerdote ele só poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, que é um quarto onde tinha dentro do tabernáculo. Se os irmãos forem observar o tabernáculo, tinha lá o Santo e o Santo dos Santos, onde somente o sacerdote entrava uma vez ao ano para ter comunhão com Deus. Então tinha alguém que representava o povo perante Deus. Hoje, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, nós temos esta liberdade de ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então nós temos esse privilégio, mas antigamente eles não poderiam fazer isso. Então veja que interessante, nós estamos falando sobre aproximar-se de Deus. Então nós temos, por meio de Jesus Cristo, a possibilidade de aproximar-se de Deus.
Mas como nós fazemos isso? Agora, temos aqui 3 atitudes ou 3 virtudes cristãs nesse texto, que nós podemos observar que são características daqueles que congregam de forma correta, né? Aqueles que se aproximam de Deus de forma correta, né? Não pensando ali naquelas das 2 características daquele que não é salvo e não vai porque não quer, e aquele que acha que não precisa ir muitas vezes, né? Só de vez em quando para ter aquele alívio, né, na consciência. Então nós vamos observar um pouco aqui as características, né? 3 virtudes aqui daqueles que realmente compreendem a importância de congregar e a importância de aproximar-se de Deus da forma correta. Então, a primeira nós vemos aqui no versículo 22. Versículo 22, olha só. Ele diz assim, eu peço que os irmãos acompanhem lá. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Então, a primeira coisa aqui é que nós devemos chegar com um coração verdadeiro, com inteireza de fé. Nós devemos nos preparar espiritualmente para ter comunhão com Deus. Veja que interessante, quando nós falamos de congregar, de chegar para a igreja, talvez a gente chegue com outra atitude, né? Como, por exemplo, das 2 características que nós vimos lá no começo. Vou vir porque, né, não sei, desencargo de consciência, ou receber a bênção, ou prosperidade. Olha só, o versículo diz que tem que ter um verdadeiro coração de inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, primeiro aqui devemos trabalhar a nossa fé e como nós chegamos perante Deus, como nós chegamos na igreja, como nós chegamos para congregar, como nós chegamos para adorar a Deus. Com o coração que contém a fé, né? Um coração que está purificado, né? Alguém que realmente se preocupa com a sua comunhão com Deus, porque não adianta a gente chegar na igreja longe de Deus, não tem nenhuma comunhão e continua daquele jeito e não é desafiado, não entende a mensagem, não entende o louvor e não é desafiado através da pregação da palavra de Deus, porque o coração dele nem está ali, está em outro lugar. Então, devemos entender que a certeza de fé do que nós estamos fazendo, tendo o nosso coração purificado da má consciência e o corpo lavado, né, com água limpa, esta é a maneira que nós estamos chegando perante Deus. Agora, devemos nos preparar espiritualmente para ter comunhão com Deus. E o que isso significa? Que nós sempre devemos nos preparar confessando os nossos pecados, tendo a comunhão com Deus já antes de participar do culto, antes mesmo de chegar na igreja, porque nossa vida espiritual não se resume somente em congregar, não se resume somente em ir à igreja. Sabemos que ir à igreja ou aos dias que nós participamos ali é bem pouco, né, para suprir a necessidade da nossa vida espiritual. Se não muito pouco, né? Nós temos ali poucas horas durante a semana que nós temos comunhão com os irmãos e ouvimos a palavra de Deus, mas isso ele vai ser uma base boa, né? Mas nós sabemos que a nossa vida espiritual é no dia a dia, né? Todos os dias buscando a comunhão com Deus. E nós buscamos isso confessando o nosso pecado. 1 João 1,5, né, nos orienta a isso, que nós devemos confessar os nossos pecados, entregar perante Deus as nossas dificuldades, e aí sim nós nos preparamos espiritualmente, nós chegamos com um verdadeiro coração, como o texto nos diz, né, com inteira certeza de fé, tendo o nosso coração purificado da nossa má consciência, da nossa natureza. Então, antes mesmo, né, de chegar, nós já temos essa consciência que o pecado na nossa vida deve ser tratado. Lembra da característica lá que nós comentamos sobre uma religião ou uma igreja que não trata do pecado, não tem valor algum? Então aqui nós já começamos tratando deste problema. Nós já começamos falando sobre o pecado e a dificuldade do homem com relação ao pecado, tá? Então, primeira virtude aqui é esta fé, né?
esta inteira certeza de fé, tendo o nosso coração purificado. Agora, continuando no texto, versículo 23, ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Uma outra versão diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O cristão que deposita sua esperança em Jesus Cristo não vacila, não olha para trás, e sim para frente, mirando em Cristo Jesus. Olha só, quando nós falamos ali sobre aproximar-se de Deus, congregar, né, ir para a igreja, mas também ter uma vida espiritual ali saudável na sua casa, nós temos a esperança, que deve ser forte, né? Uma esperança forte, e nós sabemos que é fiel aquele que nos prometeu as bênçãos, o que nós encontramos na palavra de Deus, sabemos que vai ser cumprido. E a nossa esperança é depositada em Cristo Jesus. Essa esperança ela não pode vacilar. E nós não olhamos para trás, e sim para frente, mirando em Cristo Jesus. Muitas vezes podemos ter dificuldades, olhar para trás, né? Olhar para as nossas dificuldades, olhar para as provações, e isso nos desanima. Mas não, nós devemos ter o foco em Jesus Cristo. Quando nós pensamos em aproximar-se de Deus, o nosso foco deve ser em Jesus Cristo. Ele é aquele que é a ponte, a nossa ponte para aproximar-se de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, através da salvação. E aí, quando nós falamos sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa caminhada, sobre congregar, devemos mirar em Cristo Jesus. Devemos ter a nossa esperança em Jesus Cristo, assim como diz o versículo 23, devemos ficar firmes na nossa confissão da nossa esperança, porque virão dificuldades, né? Quando nós, por exemplo, pensamos em congregação, terá dificuldades, são pessoas diferentes, pessoas que têm opiniões diferentes, pessoas que têm culturas, né, criação diferente, mas que são unidos em Cristo Jesus, que são irmãos, que devem aprender uns com os outros. Então, terá dificuldades, teremos dificuldades, mas nós podemos vencer essas dificuldades em Cristo Jesus, mirando em Cristo Jesus, não mirando em outras pessoas, ou mirando nas dificuldades, mirando nos problemas. Eu não vou mais porque tem essa situação, eu não vou mais porque tem essa pessoa, eu não vou mais porque... E colocando dificuldades. Quando nós miramos em Cristo Jesus, quando nós temos a nossa esperança firmada em Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos congregar da maneira correta, nós podemos ter comunhão com Deus da maneira correta, né? Com as características corretas. Também nós temos aqui, depois que nós pensamos aqui na nossa fé, na nossa esperança, nós temos o amor. E aí nós entramos realmente no tema ali de congregar, né? Que nós pegamos versículo 24 e 25. Então veja que primeiro nós trabalhamos com o nosso coração, primeiro na nossa fé, primeiro na nossa esperança. Agora nós envolvemos o grupo todo, que é a igreja, que é a congregação. Veja que interessante agora o que diz o versículo 24 e 25. 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse texto ele começa com a palavra consideração. Consideremos-nos também uns aos outros. E o que é considerar, né? Quando nós falamos para uma outra pessoa, olha, considero muito aquela pessoa, né? Tenho aprecio, né, aquela pessoa, eu gosto muito daquela pessoa. Então, consideração é um respeito, ou quando nós olhamos para aquela pessoa, quando nós enxergamos aquela pessoa. Então, primeiramente, nós devemos considerar uns aos outros. Precisamos olhar uns para os outros, perceber o seu irmão, né? Não chegar na igreja e ficar lá e não ver ninguém, não tem comunhão com ninguém, e acaba o culto e vai embora, e não considera uns aos outros. Olha só, considerar tem a ideia de observar, ver, né? Perceber
ter um apreço, né? Ter a consideração, se importar com essa pessoa. E essa pessoa é o nosso irmão, né? Aquele que está congregando conosco. Porque o versículo ele continua, ele coloca, para quê? Por que nós olhamos? Por que nós observamos? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha, instigar é a palavra, né? Incentivar ao amor, incentivar as boas obras. E essa é a ideia de comunhão. Quando nós estamos juntos na igreja, né? Por exemplo, a última foto que eu vi dos irmãos aí foi, né, a pintura, né, da igreja. Alguém teve que estimular para que essa atividade acontecesse, né? Eu não lembro se foi o irmão Tiago que colocou no grupo ou não, mas alguém teve que colocar lá, ó, irmãos, nós vamos pintar o muro, ou irmãos, nós vamos limpar o templo, nós vamos fazer tal coisa. E isso vai estimular as outras pessoas a fazer isso também, porque se ninguém falar, ninguém vai fazer, né? Por exemplo, tem lá uma coisa para fazer na igreja, mas ninguém falou, todo mundo só viu. Se alguém não chegar e falar, ó, vamos fazer, irmãos. Aí alguém, não, vamos fazer tal dia, vamos combinar tal dia. Ah, eu tô livre tal dia, você também tá? Tá, beleza. Então, um vai estimulando o outro a fazer as boas obras. E isso nós estamos falando de um pequeno detalhe, né, que é cuidar da casa de Deus, né, pintura, ou seja lá o que for fazer na casa de Deus. Mas quando nós falamos também espiritualmente, o texto ele traz para esse lado também, né, estimularmos ao amor e as boas obras, né? Então nós também pensamos em amar ao próximo dentro da congregação. E aí nós temos a maneira correta de congregar. Quando nós observamos as outras pessoas, quando nós estimulamos as outras pessoas e quando nós amamos as outras pessoas. Nós temos a comunhão aí acontecendo dentro da igreja. E aí sim ele entra no versículo 25, que muitas vezes é usado separadamente, né? Usado ali somente ele e talvez até fora do contexto, né? E aí sim ele coloca, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, né? Exortações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Depois que nós tratamos do nosso coração, da nossa fé, da nossa esperança, tratamos da importância de olhar para as outras pessoas, da importância de amar as outras pessoas e estimular as outras pessoas, nós falamos sobre não deixar de congregar. Por quê? Tudo isso que nós falamos antes, se não houver o ato de congregar, não vai acontecer. Como que vai acontecer o amor? Como que vai acontecer o estímulo, né, para fazer as boas obras? Como que nós vamos mostrar a nossa fé, a nossa esperança? Se não há o ato de congregar, se não há aquela comunhão entre os irmãos. Então é importante congregar por causa disso, por causa da nossa responsabilidade, por causa da nossa comunhão, o amor que nós devemos demonstrar um para os outros. Então veja que a comunhão com Deus, ou aproximar-se de Deus, não é algo egoísta. Não é algo que só trata somente de nós. Sim, trata da nossa vida espiritual, sim, trata do nosso coração, mas é muito mais do que isso, porque nós somos chamados para servir a Deus, chamados para pregar as boas novas, para espalhar o evangelho, para ter comunhão com os nossos irmãos. Então, se aproximar de Deus trata sim da nossa vida espiritual, mas também trata do que nós vamos oferecer para os nossos irmãos, o que nós vamos oferecer para a congregação. E olha só, a ênfase nesses versículos que nós estudamos hoje não é sobre o que o cristão recebe da igreja, mas sim o que ele tem para dar à congregação. Veja como muda a nossa visão de congregar quando nós pensamos o que eu estou oferecendo para a igreja, o que eu estou oferecendo para Deus. Por exemplo, quando nós estamos pensando no que a igreja vai nos oferecer, certamente nós estamos trabalhando com pessoas, estamos trabalhando com pessoas que têm ideias diferentes e talvez a sua ideia de receber algo seja diferente daquele que está oferecendo, né, aquilo. Então você vai se decepcionar. Mas quando nós pensamos na igreja como o que eu vou oferecer para a igreja, qual é a minha responsabilidade naquele dia, naquele culto, aí a ideia é diferente. Porque aí o ato de congregar, ele fica focado no que você está levando para a igreja. Então você tem uma responsabilidade,
você tem um objetivo, você não vai lá para buscar alguma coisa, algum bem material, alguma bênção, algo que não está ligado ali à ideia de ir, né, e prestar um culto a Deus, mas está ligado com a sua responsabilidade na igreja, com a sua responsabilidade com os seus irmãos, né, usando o seu dom espiritual. Isso é um tema para uma outra mensagem, né? Então veja, quando nós finalizamos tudo isso, nós temos a ideia de que a comunhão ela não é algo egoísta, é algo que envolve as outras pessoas, envolve os nossos irmãos, e envolve primeiramente a nossa responsabilidade com a igreja local. Cada um tem uma função, cada um tem uma responsabilidade. No culto que está acontecendo aí, provavelmente tem alguém que está na multimídia, né, que está passando este vídeo. Acho que é o Lucas, né? Normalmente é o Lucas que eu passo o vídeo, né? Então alguém está responsável por isso. O Lucas vai estar responsável por pegar esse vídeo, né? O Tiago ficou responsável de me lembrar, né, da mensagem e tudo mais, do vídeo para ser gravado. Alguém vai ficar responsável para reger, né, os hinos. Alguém vai ficar responsável talvez para dar os avisos. Então cada um tem uma função, né? Se tiver aí o pós-culto, né, que é muito bom, inclusive, né? Se tiver um pós-culto, guarde um pouco de comida aí para mim. Brincadeira, não precisa guardar não. Depois a gente faz aí uma comida, né, boa pra gente comer depois. Mas vai ter alguém responsável por isso também, né? Fica alguém responsável pelo pós-culto ali, o que vai trazer, né? Quem vai trazer, vamos juntar ali o alimento pra gente comer depois e ter a comunhão. Então, cada um tem uma responsabilidade. Tem aquele irmão que gosta de conversar com todo mundo, né? Gosta de ajudar todo mundo. Então, veja, tem uma função para cada um no ato de congregar, no ato de aproximar-se de Deus, de crescer espiritualmente. Quando nós crescemos espiritualmente, nós nos aproximamos de Deus, e aí nós podemos certamente ter comunhão com Deus, certamente crescer espiritualmente, e é isso que nós desafiamos os irmãos nesta noite, que realmente possamos compreender ali o que é a comunhão, que realmente possamos compreender a nossa condição e o que nós devemos fazer para ter comunhão com Deus, né? Através de Jesus Cristo, através da confissão dos nossos pecados. E aí depois disso nós podemos ter comunhão com a igreja local, com os nossos irmãos, sendo útil na casa de Deus, usando o nosso dom na casa de Deus, usando as nossas habilidades na casa de Deus, abençoando uns aos outros, né? E crescendo espiritualmente, né? Vencendo as dificuldades, crescendo com as provações e confiando em Deus que Ele é fiel, né? Para cumprir aquilo que Ele prometeu, e Ele tem certamente nos abençoado grandemente. Então eu espero que os irmãos realmente tenham sido desafiados, assim como eu estou sendo desafiado através da palavra de Deus, através desse texto valioso, né? Que fala sobre a congregação, né, o ato de congregar, e também fala sobre essa união dos irmãos, fala sobre essa união que nós temos em Cristo Jesus e, claro, certamente eu espero que em breve possamos ter essa comunhão, em breve possamos aprender uns com os outros, possamos crescer espiritualmente juntos, servindo ao nosso Deus, fazendo com que a palavra de Deus seja espalhada, né? E que pessoas que não conhecem a Jesus Cristo possam receber a Cristo como seu Salvador e fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja local, né? A igreja aí, a Batista Bela Vista, e também da igreja universal, que é o corpo de Jesus Cristo, que são todos os salvos em Cristo Jesus. Ok? Muito bem, eu agradeço novamente pela oportunidade, agradeço novamente pelo convite, que Deus possa abençoar a igreja grandemente. Certamente a Sara manda um abraço para os irmãos também, e Deus abençoe a todos, que os irmãos possam ter um bom tempo aí com o culto e também uma boa semana, e obrigado realmente pelo carinho que a igreja tem demonstrado conosco. Deus abençoe. Nós vamos orar então, finalizando, e aí passo a palavra aí para quem vai finalizar o culto, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós tivemos de aprender com a sua palavra, pelo privilégio que nós temos de abrir e
a ser desafiados para uma mudança de vida. Peço que o Senhor abençoe a cada irmão que acompanhou esta mensagem, cada irmão que acompanhou os ensinamentos da sua palavra. Que o Senhor abençoe essa igreja, que possam crescer espiritualmente, que possam vencer as suas dificuldades. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Uma boa noite a todos e um abraço.